Bom, a gente participou de uma mesa muito interessante sobre a política externa brasileira, em que o embaixador Rubens Cooper, que talvez seja o maior crítico hoje da política externa do governo Bolsonaro, tentou discutir a compatibilidade entre uma política externa antiglobalista, ou que se diz antiglobalista, contrária à globalização, mas sobretudo a essa tentativa de se construir uma espécie de controle global via multilateralismo, e o projeto econômico ultraliberal do governo Bolsonaro. Então você tem aí um choque muito claro entre a política externa do Ernesto Araújo, chanceler da República, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, do outro lado, puxando a política econômica para uma agenda bastante de abertura, bastante liberal, compatível aí com essa ideia de que a recuperação econômica brasileira passa pela abertura ultraliberal do governo. Então, a gente tem uma tensão entre esses dois campos. O embaixador Rico Peru destacou muito a contradição entre essas duas visões de mundo, principalmente porque, no limite, o antiglobalismo da política externa brasileira ele vai causar danos ao projeto econômico ultraliberal. Danos que já se mostram em algumas áreas, por exemplo, no acordo Mercosul-União Europeia, que já foi colocado, ele não foi abortado, mas ele foi certamente colocado em estado de suspensão depois das grosserias do presidente Bolsonaro contra o presidente francês, Emmanuel Macron, sua esposa, né? Então houve uma briga grande nesse campo. O acordo Mercosul-EFTA, né, que é um grupo composto por Noruega, Liechtenstein, Islândia e Suíça, e o Bolsonaro também brigou com a Noruega recentemente em função das controvérsias envolvendo o Fundo Amazônia e toda a política amazônica do governo. Então existem uma série de questões que vão contradizer o projeto liberal partindo da política externa brasileira. E essas contradições elas podem causar um dano muito grande, não só ao próprio projeto econômico do governo, mas à própria reputação do Brasil no mundo, já que o Brasil, a partir dessa que eu chamo de diplomacia da grosseria, né, inaugurado pelo presidente Bolsonaro, de ofender líderes mundiais, de, enfim, colocar em questão a idoneidade dos parceiros internacionais, de fazer uma política muito seletiva de alguns países como Estados Unidos, Israel, Hungria, Itália e etc. Isso acaba limitando o raio de ação da política externa brasileira para agora e para o futuro, porque reaver uma reputação que o Brasil deixou de lado nesse momento é muito difícil, e sobretudo porque o mundo vai girando e as coisas vão acontecendo e o Brasil parece que vai perder o bonde da história, sobretudo em oportunidades econômicas, principalmente com parceiros que são fundamentais para o Brasil e que a gente tem ignorado solenemente, como por exemplo a China e o mundo árabe, que o Bolsonaro inclusive comprou brigas importantes ao ofender chineses, ao alinhar-se aos Estados Unidos e ao se alinhar também a Israel à custa de uma relação importante, sobretudo do agronegócio, com países árabes e muçulmanos de uma maneira geral. Então o mote da palestra foi esse, né, essa contradição entre o projeto antiglobalista e ultraliberal. O embaixador Recupero não poupou as críticas e os adjetivos, acho que isso foi muito importante também para a gente poder se posicionar com relação ao tema, já que o tema é gravíssimo. Ele, como ex-embaixador e diplomata de carreira, colocou também a perspectiva do que o Itamaraty hoje está vivendo, né, há um sofrimento generalizado por parte da burocracia de política externa com relação ao que tem acontecido. E aí a minha fala de comentário foi mais ou menos tentando entender de onde nasce esse projeto antiglobalista. E o meu argumento, complementando o que o embaixador Recupero colocou, é que esse antiglobalismo, por mais contraditório que seja ao projeto liberal, é o que assegurou a eleição do Bolsonaro, que foi eleito com uma base radical bastante firme, né? É o que assegura a governabilidade do governo Bolsonaro, que por mais trôpega que seja, uma governabilidade que se fia justamente nesse radicalismo de uma certa militância que está ali muito ativa nas redes sociais e etc. E isso coloca em risco, na realidade, enfim, um projeto mais amplo nacional, né, um projeto econômico, um projeto político de grande monta, porque afinal de contas esse antiglobalismo ele tem uma função política que se contradiz, que é contraditória à própria função da política externa. Então não adianta nada você querer fazer uma política externa antiglobalista se você, no fundo, está fazendo essa política antiglobalista para agradar um eleitorado muito radical que se concentra ali nos 10, 15% da população brasileira e que está disposto a ir com o Bolsonaro até 2022. E como, né, o presidente já colocou várias vezes, né, a estratégia dele é continuar mobilizando permanentemente esse grupo mais radical com vistas a não perder esse eleitorado mais leal até 2022. Porque o outro eleitorado, o eleitorado mais moderado, o eleitorado mais comedido, que votou talvez não no Bolsonaro e sim no Paulo Guedes, ou não no Bolsonaro e sim no Moro, esse está perdendo a adesão ao governo, esse está se desinteressando pelas grosserias do presidente Bolsonaro e dos seus ministros mais próximos, e esse provavelmente vai migrar para outras opções de candidatura de direita ou centro-direita, como por exemplo João Dória, que já se colocou como
pré-candidato a 2022, ou o próprio Luciano Huck, que já desponta aí como uma alternativa de centro, vamos dizer assim, ou o próprio Moro, muitas vezes. Então a gente vê um jogo político se construindo em que o Bolsonaro precisa se fiar justamente a esse grupo mais radical para poder governar e para poder se reeleger, já que essa parece a intenção dele, e isso coloca a política externa em jogo, né? Isso arrisca não só o projeto de nação que o Bolsonaro supostamente quer construir para o Brasil, mas, sobretudo, a reputação do Brasil no longo prazo, com riscos aí incontáveis, inimagináveis para nosso futuro como país.